Ok. O tema é Os Caminhos de Deus com a Igreja. Vamos ler aqui esse parágrafo e vamos seguir a leitura com os comentários. Trabalhando com um testemunho remanescente, desde aquela época, aprove ao Senhor recuperar a verdade que tinha sido perdida ao longo dos séculos anteriores por causa do descuido da Igreja. Todavia, não pareceu bem a ele recuperar toda a verdade de uma só vez. O remanescente citado em Apocalipse 2, versículos de 24 a 29, é formado pelos valdenses, albigenses e outros que, à semelhança deles, se separaram do mal de Jezabel nos tempos medievais. A eles foi dito que estivessem aquela porção, que retivessem aquela porção de verdade que eles tinham. Algum tempo depois, direcionando-os à reforma, o Senhor deu um pouco mais de verdade, tais como a supremacia da Bíblia e a fé em Cristo, apenas para a salvação. Mas até mesmo aquele movimento do Espírito foi barrado pelos que se voltaram a determinados governos em busca de ajuda contra a Igreja de Roma. Isso foi essencialmente buscar ajuda no homem carnal, ao invés de confiar no Senhor. Aqui alguns versículos, para a gente ver, se for necessário. Vou continuar. A consequência foi um estado de morte espiritual, como é mostrado na igreja em Sardes. Apocalipse 3, versículo 1 ao 6. Tens nome de que vive e estás morto. Foi apenas no início dos anos de 1800 que o Senhor proveu uma completa recuperação da fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, capítulo 3. Nessa ocasião, Deus estabeleceu um testemunho corporativo da verdade do um só corpo. Antes disso, o remanescente havia sido formado por indivíduos que fielmente buscavam em prosseguir separados da corrupção da Igreja de Roma. No século XIX, a doutrina de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, a verdade dispensacional e a verdade da Assembleia, Mateus 18, 20, foram revividas na prática, de modo que aqueles que o Senhor congregou ao seu nome podiam agir sobre a verdade do um só corpo. Isto não significa que os santos congregados ao nome do Senhor sejam exatamente um remanescente, pois todos os verdadeiros crentes, em meio à massa de uma profissão cristã sem vida da cristandade, formam o remanescente. Mas os congregados ao nome do Senhor ocupam, como um testemunho, uma posição eclesiástica de remanescentes em meio à confusão existente na igreja. Esse reavivamento é mostrado no que o Senhor diz à igreja em Filadélfia. Apocalipse 3, versículos de 7 a 13. Hoje vivemos uma época quando cada um faz aquilo que é correto aos seus próprios olhos, e a maioria é complacente com sua má condição. Podemos ver isso representando na igreja em Laodiceia, Apocalipse 3, versículos 14 a 22. Comentário? Isso que ele está falando, a partir
do parágrafo que nós começamos a ler, ele vem falando das 7 igrejas em Apocalipse, né? Cada uma representando uma fase da igreja no período histórico da igreja aqui na Terra. Desde a igreja primitiva, que é Éfeso, né, que perde o primeiro amor, depois passa pela igreja que é perseguida, depois vem a igreja que é estatizada, se mistura ao mundo, que é o catolicismo, aí começa, ele está falando agora do protestantismo, ou da reforma, né, como ele fala aqui no finalzinho, a partir do parágrafo que nós começamos a ver. Essa reforma, ela veio porque, na igreja anterior, a mulher Jezabel, né, a figura de do Antigo Testamento que dominava sobre o seu marido, que era o rei, ela governava no lugar dele, né, tomou o lugar do rei e governava, e ele aceitava essa situação. E ela introduziu uma série de coisas, né, levou o povo à idolatria, matou os profetas de Deus, né, perseguiu os profetas e matou vários profetas de Deus, que era no tempo de Elias. Então, por isso que ela é usada como essa figura, porque a igreja católica, a característica dela, né, o catolicismo, a igreja romana, ou catolicismo, é caracterizada pela Inquisição e elas imporem essa igreja, esse período da igreja, esse sistema criado por eles, de clero e leigos, impunha o ato de fé, a pessoa tinha que professar-se cristão, senão, se não professasse, era uma heresia contra a igreja, e ele era morto e torturado, até ele declarar que era cristão, e daí era libertado. A maioria falava, sim, eu sou, para não morrer, e aqueles que eram sinceros e não se dobravam a esse tipo de imposição ou de inquisição, acabavam sendo martirizados. Por isso que ele fala, no versículo 24, ele fala, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira. Esse restante em Tiatira é o remanescente, que ele fala. Esse remanescente em Tiatira, que Tiatira é a igreja católica, né? É o romanismo, o catolicismo. Esses que permaneciam lá, que eram o restante que ele fala em Tiatira, são aqueles que não seguiam a igreja católica, que é aquele, ele cita que os valdenses, albingenses, eram grupos de pessoas que viviam isolados e eles não recebiam ordens do Papa. É lógico que eram perseguidos, eles tinham que viver uma vida como que comunitária, porque eles não iam receber ajuda de nenhum rei, de nenhum país, porque a maioria era dominada pelo Papa, né? Então surge, aprove a Deus, então, que surgisse um reavivamento parcial da verdade. Por quê? Na reforma foi restaurado coisas que tinham sido abandonadas há muito tempo. O período medieval da igreja, não existia a ideia da salvação por fé. A salvação era por obras e a igreja católica era a autoridade máxima de Deus aqui na Terra. A palavra de Deus não era lida, não se lia a Bíblia, e era mantido todo mundo sob um regime de obediência à Santa Igreja. Então, o que a Santa Igreja Católica ensinava que era a verdade. E nós sabemos que na Escritura nunca fala da igreja ensinar. A igreja está sempre sendo ensinada, porque os dons foram dados, Deus distribuiu, por meio do Espírito Santo, Cristo distribuiu, deu dons aos homens, para edificação da igreja, para ensino da igreja, e não para a igreja ensinar ninguém, né? A igreja em si, ela não é um órgão que está aqui para ensinar nada. Ela é apenas composta por crentes em Jesus Cristo que representam esse um só corpo aqui na Terra. Mas como houve a divisão, como houve os problemas, hoje ele trata, como nós estamos vendo aqui, né, o que ele está falando a respeito do remanescente, ele trata com o remanescente. Então, em Tiatira não foi diferente. Aqueles que não se dobraram à tirania dessa mulher, né, eles eram um restante, que ele fala, um remanescente, e Deus trata com esse remanescente. Quando vem, então, a reforma, que é já a igreja de Sardes, eles restauraram as duas coisas básicas
da cristandade naquele período, que foi a salvação pela fé e a supremacia da palavra de Deus. A autoridade da verdade estava na palavra de Deus e não na igreja. Porque no catolicismo a igreja decidiu o que era verdade, são os dogmas. No protestantismo, na reforma, né, são duas coisas diferentes, protestantismo e reforma. Mas a reforma, a gente chama de reforma porque foi, na realidade, uma reforma do sistema religioso da Igreja de Roma. Então, eles estabeleceram outra vez a fé como meio de salvação. Pela graça, pela fé, nós somos salvos pela fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, diz a palavra. Então, eles aceitaram isso e trouxeram outra vez a Bíblia à tona. Por isso que as nossas versões de Bíblia, em português e em espanhol, uma grande parte das Bíblias que nós temos é desse século, do século XV, né, 15 e 16. A Bíblia, por exemplo, do Almeida, que é a mais usada no português, ela data de 1500 e pouco, que começou feita a tradução. Ele era um padre, Almeida, mas ele traduziu a Bíblia porque começou-se a ter mais incentivo a fazer isso. Isso quem trouxe foi essa reforma. A falha deles foi o fato de eles buscarem refúgio num homem. Porque quando Lutero, que é apenas um deles, né, que existiam mais ali naquela época, que estavam sendo reavivados para a verdade. Nós lemos, na história da igreja mostra isso, né? Então, esses homens, juntamente, independentes e em lugares separados, começaram a trazer a verdade da salvação pela fé e a palavra de Deus como autoridade para o cristão. Porém, o Papa começou a haver um movimento de perseguição e ele estava realmente, como diz no popular, ele estava jurado de morte, Lutero, né? Ao invés de ele confiar em Deus e saber que se Deus o tinha levantado para isso, também iria guardá-lo, ele recorre aos príncipes e reis que se opunham à Igreja Católica, mas não conseguiam nada por causa do poderio que era o catolicismo, mas ele busca abrigo na Alemanha e lá então ele é guardado e defendido, e aí começa a haver a disputa entre católicos e protestantes, que perdura até hoje, né? Isso então é uma fase da Igreja. Agora ele começou a falar em seguida, no século XIX, 1825, 26, mais ou menos, alguns irmãos na Inglaterra que foram despertados para doutrinas que estavam totalmente abandonadas. Todo o ministério de Paulo nas Escrituras, as cartas de Paulo, começaram a ser lidas e entendidas, o arrebatamento, a verdade do arrebatamento, veio a verdade a respeito a diferença entre Israel e a igreja. Os dois não são a mesma coisa, como hoje, por exemplo, a teologia do pacto ensina. Essa teologia, que é uma teologia neo-protestante, né, ou ortodoxa, ortodoxa, que eles chamam, que é o chamado por eles a teologia do pacto, que eles falam, ou seja, o novo pacto que Deus fez com a igreja nada mais é do que Israel tendo sido agora melhorado e se transformado na igreja. Então, o Israel de hoje é a igreja, eles dizem. Então, eles têm as ideias de fazer, veio as ideias de construir templos também, assim como a igreja católica fazia, o protestantismo começou a fazer também. Não tirou todos os ídolos e símbolos pagãos que tinham nome de santos na Igreja Católica, eles tiraram tudo, ficou só o crucifixo, mantiveram aquele altar onde o que falava tinha lá para fazer as cerimônias da missa. Eles não têm a missa, mas eles têm um culto que é muito semelhante. A única coisa é que eles tiraram algumas coisas externas, mas internamente eles continuaram sendo um clero e leigo, não tinha outra coisa, né? E assim foi, houve as igrejas que saíram disso aí veio
o calvinismo, veio outras coisas, outras ideias, metodismo, anglicanismo, e foi criando mais divisões e tal, mas isso é tudo dentro do que foi a reforma. Até que em 1800 e pouco, alguns irmãos se apartaram de todo esse sistema religioso e tiveram, da parte de Deus, a luz de que essas verdades tinham que ser resgatadas. A igreja não tem nada a ver com Israel, a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra, formada por todo aquele que crê, e esse, então, que é a igreja de Filadélfia, né, o período de Filadélfia. Eles são fracos, o testemunho é de que são fracos, mas são apartados, não negam o nome de Cristo e se limpam do mal. É uma das... tem só duas igrejas em que não há crítica nenhuma, que o Senhor tenha censura alguma para fazer. Filadélfia é uma delas. A outra é a segunda, que é a igreja perseguida. Eles também não têm nenhuma crítica, porque eles também estavam sendo martirizados e não tinham nem tempo de se desviar de nada, né? Mas é interessante a gente ver essa história, e agora, o próximo passo aí, nós vamos entrar na Laodiceia, que é o estado já lamentável, final, a fase final da igreja aqui na Terra. Só um resuminho do que nós tínhamos falado e visto, para a gente se localizar dentro desse contexto aqui. Acho que pode continuar, se tiver alguma pergunta. Então, continuar, né, irmão? Deixa eu ver aqui. Pronto, a gente falou sobre isso aqui, né? Vamos entrar, como o irmão falou, questão de Laodiceia. Só vou ler dessa parte aqui e vou seguir. Apocalipse 3, versículos 7 a 13. Hoje vivemos uma época quando cada um faz aquilo que é correto aos seus próprios olhos. E a maioria é complacente com sua má condição. Podemos ver isso representando na igreja em Laodiceia. Apocalipse 3, versículos 14 a 22. Agora. Também não devemos achar que o Senhor tenha declarado Loami sobre o testemunho cristão atual. Ele irá fazer isso algum dia quando, por assim dizer, vomitar a coisa toda de sua boca e sua vida. Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Mas o testemunho cristão atingiu um ponto irremediável de ruína, e por isso exigiu uma mudança nos caminhos de Deus para com ele. Como Deus abandonou a busca pela restauração da condição pública da igreja e passou a tratar com um testemunho remanescente, ele não irá entregar o seu poder ao testemunho cristão atual, como fez nos primeiros dias da igreja. Isso não seria condizente com o caráter do estado arruinado em que vivemos hoje. Tampouco ele necessariamente irá reunir grandes multidões ao seu nome, que é o centro divino de reunião para os cristãos. Mateus 18, 20. Para levar adiante esse testemunho remanescente. Assim como foi com Israel, a fim de manter um testemunho remanescente hoje, voltado para a verdade do um só corpo, o Senhor não precisa ter cada cristão congregado ao seu nome, ainda que este fosse o seu desejo para eles. O próprio significado da palavra remanescente implica que nem todos estão ali. Em sua divina prerrogativa,
e graça, ele está tomando um aqui, outro ali, e os reunidos ao seu nome, a fim de que esse testemunho remanescente possa seguir adiante. A manutenção desse testemunho é uma obra soberana. É o que vemos no discurso do Senhor a Filadélfia, quando ele diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3, versículo 7. Nenhum homem ou demônio pode impedir sua continuidade, embora possa parecer que esse testemunho seja levado adiante em meio a muita fraqueza e debilidade, por causa do estado daqueles que estão associados a ele. Por mais fraco que seja um testemunho assim, o Senhor não precisa de nenhum dos que ele tem congregado. Eles ouvem o que o Espírito diz às igrejas, por ter sido ele quem lhes abriu os ouvidos. Provérbios 20, 12. Se estivermos congregados assim, nada teremos de que nos gloriar, pois foi somente a sua graça que nos garantiu tal privilégio. Louvado seja o seu nome. Se aqueles que ele tem congregado ao seu nome forem um testemunho, eles nada mais serão do que um testemunho do fato de que existe uma irremediável ruína no testemunho cristão. Certamente isto não é algo de que alguém irá querer se orgulhar. Comentário? Eu acho importante apenas comentar a ideia de que se apartar das denominações, sair do arraial religioso e estar reunido ao nome do Senhor, é um motivo de se gloriar, de que está fazendo a coisa certa, de que isso é uma bênção e de que tudo mais. Na realidade, isso é uma demonstração de para nós. Porque o desejo do Senhor para nós é que cada um que se convertesse, cada um que professasse a Cristo como Salvador, se fosse salvo, selado pelo Espírito Santo, estivesse junto. Porque na sua oração em João 7, ele todos fossem um, ele é com. Era o que nós demos mais, as coisas sendo levadas numa decadência progressiva que nós vemos nas igrejas, as 3 primeiras igrejas, por exemplo, se uma delas, se ele se arrependesse, voltava ao estado original, Éfeso, cada uma delas. A partir da 4ª, isso já não acontece mais, porque ele inverte o modo. Quem tem ouvidos ouça, é falado depois da sentença. E ele dá a promessa, né? E antes, nas outras 3, ele falava assim: quem ouvidos ouça, se você se arrepender, eu te darei isso, isso, isso. No final, ele falava: eis que virei com isso, isso, e quem tem ouvidos ouça. Ele falava no final da sua carta, né? Para cada uma dessas épocas. Por quê? Porque não é a intenção de Deus, como na teoria do pacto fala, de que Deus um dia vai fazer a igreja voltar a ser gloriosa, como foi no começo, em que apenas uma mentira fazia com que a pessoa morresse, como no caso na igreja primitiva que aconteceu, a primeira quebra de unidade que houve, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo. Se houvesse esse poder hoje, metade já estava tudo sendo enterrado, né? Porque o que se tem de mentira e de coisas na profissão cristã como um todo. Mas nem todos são assim. Existe um remanescente, e o remanescente não é aquele que se aparta desse mal e vem a reunir com aqueles que com um coração puro invocam o nome do Senhor. Isso deve ser feito, sim, e isso é a graça de Deus que faz. Mas nós não temos que nos gloriar de estar fazendo isso, porque não há mérito nenhum nosso. Isso é a misericórdia e a soberania de Deus que tira alguns
para que o seu nome, como um remanescente, o seu nome ainda continue sendo. Apesar de que esses não são o remanescente, eles são parte de um remanescente, aqueles que creem verdadeiramente. Podem ter irmãos verdadeiramente salvos em todas as denominações hoje nós vemos. Um irmão que, sinceramente, mas por falta de entendimento ou por estar sendo enganado pelo sistema lá, ainda não viu essa verdade, e ele continua lá. Mas ele continua, ele sabe que ali acontecendo do que ele gostaria de ler as Escrituras. Aqueles que são despertados para isso, buscam e encontram e saem, não há mérito nenhum para eles, não é o exercício deles. Deus colocou a ação, e o Senhor é o seu nome, é um ato soberano de Deus. Então, nós temos que lembrar que o mesmo poder que nos salva também nos reúne e nos guarda, e nos levará daqui. Não é diferente. E nenhum deles depende de nós, depende do Senhor. A nossa parte é apartar-se do mal, não resta dúvida. Mas eu não posso dizer que só quem se apartou do mal, saiu das está reunido ao nome do Senhor, somente esses são salvos. Se eu fizer isso, eu estou fazendo a denominação dos salvos ao nome do Senhor. Isso seria aquele grupo em 1 Coríntios que falava, uns são eu sou de Pedro, eu sou Cefas, né? Eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, sou de Apolo, e um grupinho falava, eu sou de Cristo. Esse era o pior grupo deles, porque eliminava todos os outros de serem de Cristo, só eles eram. Se nós, como cristãos reunidos ao nome do Senhor, falarmos, só nós somos salvos, só aqui é que tem salvo, nós estamos fazendo a mesma coisa que em Corinto fizeram lá quando falaram, eu sou de Cristo. Na realidade, eu não posso dizer que aqueles que estão comigo são os únicos que são de Cristo. Ou que eu estou junto com aqueles que são de Cristo, só nós somos. Né? E você sabe, hoje tem denominações que falam isso, né? Que você é salvo se você estiver nessa denominação. Dela você está perdido em apostasia. Não preciso citar o nome dessas denominações, mas elas estão aí. Então, nós não podemos fazer isso e não devemos fazer isso. Devemos entender que nenhum homem ou demônio pode impedir de nós continuarmos estar reunidos assim, separados disso daí, nesse estado, em associação com Cristo. Mas é Ele que guarda e nós não temos motivo nenhum para nos orgulharmos, porque se somos um remanescente, isso está dizendo, remanescente do quê? Do que deveria ser o todo. E não é o todo, porque muitos estão falhando. Então, nós somos o testemunho de que isso não está funcionando direito. Nós falhamos. Mesmo assim, não é para desanimar. Sabemos que mesmo em fraqueza, o Senhor nos guarda e todas as promessas e bênçãos que temos em Cristo Jesus nos estão garantidas pela sua obra, pelo seu sacrifício por nós, e nós estamos guardados pela mão de Deus e não pelos nossos meios de se guardar. Isso daí é a santidade prática, mas a santidade prática é como testemunho do Senhor aqui na terra, mas não é para salvação. O que é realmente para salvação é a fé em Cristo Jesus. Acho que isso é importante. Acho que pode continuar agora. Pronto, Lineu. Lineu, desculpa abusar aí. Você poderia falar de novo daquela inversão que o senhor faz, né? Que primeiro vem quem tem ouvidos, ouça, e depois fala de quem vencer, né? Eu vou colocar aqui compartilhar com os irmãos, só para dar um exemplo de duas igrejas. A primeira, deixa eu ver aqui, que é de Pérgamo, que o Senhor ainda está tratando com a igreja toda. É isso mesmo, irmão? E ele aí fala sobre isso aqui. Deixa eu compartilhar aqui para os irmãos. Como era a ordem primeiro. Então aqui está. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí depois vem a promessa, né? Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. E dar-lhe uma pedra branca
e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, aqui no caso, o Senhor ainda está tratando com toda a igreja, não é isso, irmão Lineu? Sim. Quem tem ouvidos e ouvir vai ter essa promessa, e ele fala, primeiro, para quem tem ouvidos, ouvir essa promessa. As outras, você vai ver que é diferente. A partir da quarta, de Tiatira, acho que é, né? Tiatira. Eu vou botar a Sarde aqui porque o versículo está mais juntinho do outro, viu? Uhum. Vai ficar mais fácil para você. Aqui. Agora já inverteu aqui. Primeiro era quem tem ouvidos, agora está assim, em Sarde. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Aí, irmão, houve a inversão aí agora. Uhum. Isso porque, na outra, ele está falando para toda a igreja. Quem tem ouvido, o que vencer, faz isso. Então, toda a igreja está sendo falado para a igreja. Aqui ele está falando, ao que vencer, será quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque ele não está falando para toda a igreja, ele está falando para quem tem ouvidos. Entendeu? Então, a promessa vem antes. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Ele diz o que ele vai fazer, mas aí ele convida, quem tem ouvidos, faça. Pronto, irmão. Esse é um detalhe que tem que ser bem observado, senão é difícil da gente compreender. Então, a gente já pode continuar? O irmão quer fazer alguma pergunta? Qual o sentido dessa chave de Davi? Eu não saberia dizer exatamente, mas eu creio que isso está conectado porque Cristo é da linhagem de Davi, no sentido do reino, é a abertura do reino, o reino de Deus, né? O evangelho do reino vai ser pregado durante o período da tribulação, porque a partir do momento que a igreja for arrebatada, ela vai ser, todos os que morreram em Cristo são ressuscitados já num corpo transformado, os que estiverem vivos são transformados também em vida, não passam pela morte, e juntos se encontram com o Senhor. A partir desse momento, aqui na Terra, logo após o arrebatamento, vai começar a haver uma série de eventos que começa o período que eles chamam da tribulação. O período de tribulação, são 7 anos de tribulação que vai haver, começa quando Israel faz a nação de Israel, que já está lá, estão voltando, né, esse povo que agora está lá e vive em briga com as Palestinas, com os árabes, eles vão dar o poder à besta e ao anticristo, porque a partir do momento que a igreja sai, Satanás age agora sem restrição. Hoje, Satanás, a palavra diz em Tessalonicenses, né, que o mal já age entre nós, né? Só não vai mais adiante porque tem alguém que o detém, que é o Espírito Santo. Quando ele for tirado, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo que habita nos verdadeiros cristãos, ele sairá daqui. Então, o que restringe a ação de Satanás hoje é a presença do Espírito Santo nos cristãos. Quando for tirado, ele vai agir a toda. Então, vai surgir a besta, o anticristo e tal. Eles vão reconstruir o templo e vão fazer uma associação, porque eles até voltam a fazer o sacrifício, Israel volta a fazer o sacrifício nesse templo, vão construir em desobediência, Deus não pediu para fazer esse templo. Aí, quando a besta e o anticristo, eles vão fazer um trato, assinar um trato com essa besta, a besta é os poderes políticos envolvidos nessa época, aí começa o período que eles chamam da tribulação. Eles vão cessar a oferta que estavam fazendo e vai começar, então, a perseguir o remanescente judeu que está pregando o evangelho do reino.
Então, a chave de Davi, eu creio, é porque ele tem relação com esse evangelho que será pregado no período da tribulação. Então, isso diz o que é santo, o que é verdadeiro e que tem a chave de Davi. Ele tem a chave para dar início àquilo que vai estabelecer o reino de Cristo. Porque é o período de 7 anos de tribulação em que Deus vai julgar Israel e as nações e vai estabelecer seu reino. Se eu tiver errado, depois os irmãos me corrigem, mas eu creio que essa chave de Davi tem relação com o evangelho do reino, que vai ser aberto logo após, vai ser pregado outra vez o reino, o evangelho do reino. O irmão comentou a respeito aos irmãos que estão no sistema por falta de, muitas vezes, de entendimento e por estarem sendo enganados também, né? Com respeito a toda essa má doutrina. E eu gostaria de saber do irmão o que o irmão acha, o que o irmão comenta com respeito àqueles irmãos que, de certa maneira, têm acesso, têm o contato com essa verdade, né? Com respeito ao sistema e se afastar, e mesmo assim não se decidem, continuam lá. Eu gostaria de saber se o irmão comenta algo sobre isso. O áudio não estava muito claro, eu não entendi bem. Alguém ensinou alguma coisa sobre essa chave de Davi? Eu não entendi. Lineu, ele está falando, você comentou de alguns irmãos que, por ignorância, estão ainda no sistema, né? Certo? Então, ele quer saber desses irmãos que estão tendo acesso à verdade, sabe que deve se apartar, tem uma certa luz do Senhor, mas continuam resistindo e continuam no sistema. Se o irmão tem algum parecer a respeito disso. O parecer que eu tenho é o seguinte, todos nós estamos ligados ao tempo, certo? Tem começo, eu sei o que está passando agora no presente, eu posso estudar o que passou no passado, mas eu não sei o futuro. Só Deus sabe todas essas coisas. Deus não tem tempo. Presente, passado e futuro, para ele é a mesma coisa, porque ele é onisciente em todas as coisas. Eu não sei, vou dizer para você, eu não sei quem é verdadeiro crente e quem não é. Eu não posso dizer, fulano de tal é um crente verdadeiro ou não é. A gente pode dizer, mas pelos frutos você vai conhecer. É verdade isso. Mas nós sabemos que hoje o mal está tão disseminado de uma maneira tão perversa que até a imitação é muito bem feita para enganar as pessoas. Porém, os que são verdadeiros, Deus vai trazer, vai um dia dar luz para eles. E não quer dizer que eles não sejam salvos, eles serão salvos. Pode ser até que eles continuem lá no meio e que quando vier o arrebatamento, eles vão subir também. Eles não vão ficar lá no meio da denominação. Entenda que o que vai fazer um cristão subir no arrebatamento, ou se tiver morto de ser ressuscitado, é o fato de ele ter crido e selado com o Espírito Santo. Aqueles que estão sendo enganados, no presente momento, pode ser que eles venham ao conhecimento da verdade, e pode ser até Deus por sua graça e misericórdia, os tire de lá. Esse exemplo que eu estou falando para você, eu penso porque é interessante, um irmão uma vez me ensinou uma coisa muito, muito importante. Eu talvez tome um pouco do tempo, mas eu acho importante para vocês entenderem o aspecto das coisas, a gente nunca se precipitar em falar, esses irmãos não podem, imagina como é que eles vão continuar lá, então eles não podem ser salvos. Eu não posso dizer isso. Por quê? A mãe de Moisés, vendo que a criança era bela e era de boa, formosa, né? E ela, na sua fé, ela quis livrar ela da sentença de morte. Ela fez um cesto betumado, colocou a criança ali, soltou na água e ficou vendo de longe o seu filho se afastar. E então ele vê que
quem pega a cesta é a própria filha do faraó, e então essa filha do faraó, vocês conhecem a história, né? Ela leva a criança e chama quem para dar de mamar? Exatamente a mãe dela. Não é coincidência nas coisas de Deus. Era Deus programando tudo, e ela vendo tudo isso acontecer. Ok, muito bem. Ela era a mãe de Moisés, ela fez um ato de fé. Por esse ato de fé, ela conseguiu livrar Moisés daquela pena de morte, porque todas as crianças israelitas estavam sendo mortas, tá? E ele tinha que ser jogado no rio. Ela no rio, obedeceu o faraó, botou num cesto de bebê, que acabou sendo a salvação de Moisés. Acredita-se que a mãe de Moisés não tenha vivido 40 anos depois desse evento, né? Porém, o que a verdade nos diz, o que a palavra de Deus nos diz, é que depois, aos 40 anos, Moisés saiu da casa do faraó, onde ele foi instruído em toda a ciência do Egito, e foi ver como é que seus irmãos hebreus estavam andando. E o que ele faz lá, vocês lembram? Ele mata um egípcio que estava maltratando um irmão seu. Vamos supor que a mãe de Moisés estivesse viva nesse tempo. Eu não sei se estava ou não, mas vamos supor que tivesse. E ela fosse ver seu filho lá e falar, mas o que eu fiz, gente? Com toda a fé, eu pus ele naquele cesto para salvar essa alma. Ele viveu 40 anos lá e agora ele é um assassino. Meu filho está perdido. Ela podia se martirizar com tudo isso. E se demorasse mais 40 anos, ela vivesse mais 80 anos, ela ia encontrar o filho dela onde? Casado com uma gentia, lá no deserto. Ela fala, mas escuta, de que valeu tudo isso? Porém, depois de 40 anos, Deus, esse eu falo com ele face a face. Então, veio a ser o Moisés, que se a mãe dele fosse basear no que ela estava vendo naquele momento, fala, não tem esperança para ele. Então, nós só podemos ver o momento de agora, mas não sabemos daqui os próximos meses ou anos, ou nós vamos ficar aqui, o que pode... Quantas pessoas podem sair desse meio que a gente falava, esse não tem jeito, né? Está perdido, olha a vida dele. Não sei. Isso está na mão de Deus, essas coisas, não está na nossa mão. Agora, o que podemos fazer? Deduções ativas da palavra de Deus para criar em cima dela uma doutrina. Falar, não, se um verdadeiro cristão está lá no meio, como que ele pode ser verdadeiro? Ele tem que sair, ele tem que saber que está errado. Não, não necessariamente. Ele pode estar lá, mas Deus está ensinando ele ainda. Ele está numa fase da vida dele que você passou já. Você já passou por essa fase e um dia Deus falou com você e você saiu. Mas ele ainda não chegou o tempo dele ainda. O dia que chegar, chega para ele. É individual agora. Nós estamos tratando um remanescente. Não sei se isso deu para explicar a sua dúvida, mas é esse o que eu vejo. Na realidade, não podemos dizer que só somos nós, e sabemos que não só somos nós, porque tem muitos cristãos verdadeiros, às vezes até mais, mais fiéis a Deus do que nós mesmos. Essa é a verdade. Então, cabe a Deus, e cada um de nós temos que nos dobrar diante de Deus, que Ele é soberano, e Ele nunca vai praticar nenhuma injustiça. Então, se eles continuarem lá, não cabe a mim ficar falando, não, todo mundo tem que sair de lá, porque tem que só ficar reunido ao nome do Senhor, porque quem não tiver reunido ao nome do Senhor, esse não é salvo. Aí eu erro. Eu pego uma coisa que é um fator negativo, que eu não sei ainda se vai terminar sempre assim, e falar, como pode um cristão viver lá, se não pode, então, os que estão lá estão errados. Deduz uma coisa que a palavra de Deus não diz, tá? Lembre-se de que Elias falou, ficou só eu. Jezabel matou todos os profetas de Deus e ficou só eu. E aí Deus fala, vem aqui, eu vou te mostrar 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Entendi perfeitamente. Mas a questão da longa comunidade do Senhor, né, de Deus, né, no caso, tratando com cada um de nós. Entendi, né? Obrigado. José Nilton levantou a mão. José Nilton, quer dizer aí qual é a pergunta? Qual é o comentário?
Dando para me ouvir? Já mandou? Deixa eu ver aqui. Pronto, deixa eu ver. Ele fala aqui no chat, está escrito: guardado se for o caso, os santos, em Apocalipse de João 3, 14 a 22, no verso 16, pode-se dizer que é o retrato de que todos têm um pouco de Israel rebelde por dentro, ou um pouco de Laodiceia, visto que, apesar de dura a realidade dita, Deus ainda traz consigo um convite gracioso de um Deus tão grande a um filho rebelde. É essa a pergunta, né? Isso, Wendel. Então, nós estamos vendo que Deus está tratando o remanescente, né? Ele não trata como um todo, ele está tratando individualmente, um a um. A obra que fala aqui de que eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque é morno e não é frio nem quente, vou vomitar-te-ei da minha boca. Ele está falando para todos isso. Muitas vezes a gente vê Paulo também falando, Pedro falando como a todos, como se todos fossem incrédulos. Quando você fala para um auditório misto de pessoas, aqueles que são contra o que eu estou falando, ou que são o objeto do que eu estou falando, vão receber o recado e vão ter que decidir o que fazer. Aqueles que decidiram, estão vivendo na... Eu estou dizendo com isso a respeito do evangelho. Por exemplo, eu prego o evangelho e muitos falam assim, mas vocês têm que pregar o evangelho para incrédulos, né? Não, eu tenho que pregar o evangelho, porque eu não sei quem é crente e quem... Então eu prego o evangelho a todos. Aquele que já creu em Cristo como seu Salvador, ouve esse evangelho e fala que é agradável ouvir as boas novas, que são sempre novas para nós. E você se conforta de ouvir o evangelho que uma vez você creu nele. Aquele que nunca ouviu e ouve, ele tem agora a responsabilidade caindo sobre ele de que ele não pode dizer não ouvir o evangelho. Então, quando você prega o evangelho, eu, por exemplo, quando levanto para pregar o evangelho, a gente tem reuniões de pregação do evangelho aqui em Limeira, tínhamos antes do Covid, né? Mas, por enquanto, está suspensa. Mas a gente tinha pregação do evangelho e todas as pessoas, parentes, incrédulos que quisessem vir, eram bem-vindos ir lá e uma pessoa levanta o evangelho. Eu, quando me levo a pregar o evangelho nessas reuniões, quando faço isso de pregar o evangelho, eu tomo a seguinte linha de pensamento. Eu vou ao evangelho como se todos aqui fossem perdidos, incrédulos. Eu vou pregar o evangelho para eles. Mas eu sei que a maioria é crente. Por que então eu prego o evangelho de novo? Porque a palavra de Deus, e uma vez pregada, se já foi aceita, é bem recebida também. E se não foi recebida, e é um incrédulo ainda, tem a responsabilidade agora de rejeitar essa salvação. Ou se converte, ou rejeita a salvação. Então, isso acho que um pouco responde a sua pergunta. O morno é o pior deles, por quê? Porque ele não diz que ele é frio, porque seria melhor que ele dissesse, eu não creio. Porque eu digo para você, é mais fácil você convencer um ateu da verdade do que um religioso que se diz cristão e não é. Você sabe do que eu estou dizendo. Tenta pregar o evangelho, ou falar das coisas de Deus para um homem, por exemplo, que tem um cunho batista, onde você vai falar, a primeira peça que ele vai colocar para ele escutar o que você está falando, mas você crê que o batismo salva? Ele já vem com a doutrina dele, porque se você não tiver a doutrina dele, ele não te recebe. Então, ele não está aberto para nada, é aquilo que ele vê, entendeu? Se fosse com respeito à verdade, não teria problema, porque se o que eu estou pregando é a verdade, não haveria barreira para ele receber a verdade. Mas por causa dos conceitos denominacionais, as ideias, os erros que a cristandade professa hoje tem,
eles barram a verdade porque não cabe dentro da doutrina que eles criaram, que o homem criou. E isso, então, entra em conflito e eles fecham os ouvidos. Por isso, Deus convida. Quem tem ouvidos, ouça. O que é isso? A religiosidade fecha o ouvido para a verdade, muitas vezes. Porque ele fica como que naquela trilha, né, naquele trilho de trem, em que ele tem que seguir aquele trilho porque é o trilho que ele sabe seguir. Ele não pode sair fora daquilo, porque aquilo é a doutrina da religião dele. E nós não temos uma doutrina de religião. Nós temos a sã doutrina. Essa, sim, deve ser o nosso trilho. E se o que é pregado é a sã doutrina, ela encaixa-se direitinho na nossa doutrina, a sã doutrina, que é a fé que uma vez foi dada aos santos. Isso que fala em Judas, a fé que uma vez foi dada aos santos, não é a fé de crer em Jesus Cristo. É essa fé, quando na palavra, Paulo principalmente, quando ele fala de a fé, ele põe o artigo A na frente, ele está se referindo a todo o corpo da sã doutrina. Quando ele fala a fé sem o artigo, é fé em Cristo Jesus. Então, é apenas uma dica de como a gente vai entender qual tipo de fé que nós estamos lendo na palavra de Deus. Quando ele fala a fé que uma vez foi dada aos santos, é todo o corpo da sã doutrina que uma vez foi entregue aos santos. Onde está essa verdade? Na Bíblia. A palavra de Deus é a verdade. Por isso ela foi restaurada lá em Sardes, como verdade, é a palavra de Deus que é a nossa vida, e é o que nós devemos seguir. Então você vê que Sardes continua um pouco no nosso meio, porque nós seguimos aquilo que era verdade. A salvação pela fé, nós não negamos, como os luteranos não negam. Mas quando chega, por exemplo, em doutrinas como o arrebatamento, já o luterano não aceita isso. Quando se chega em doutrinas de cessou-se as línguas e hoje sinais não são motivos de garantir que você tem o Espírito Santo, o pentecostal já põe o pé para trás, já não quer te receber. Então, você entende a situação. Essas denominações, elas colocam sempre um fardo em cima do cristão que, se ele ficar pensando naquilo, no corpo de doutrina da sua denominação, ele não aceita a sã doutrina, porque a sã doutrina conflita com os pensamentos deles. José Nilton, mais alguma coisa você quer colocar aí? Ah, certo. Então, vou baixar a mão aqui. Só uma coisa, esse Valdeci aqui colocou uma coisa. A última vez que fui na denominação, me senti desconfortável, porque tinha uma mulher pregando, e por já estar participando dos estudos com os irmãos, não consegui prestar atenção no que ela pregava. Isso é um exemplo do que a gente fala. Nós temos que pregar a sã doutrina. Eu não preciso ficar pregando, você tem que sair da denominação evangélica para se pregar a sã doutrina. Se eu prego a sã doutrina, a pessoa que tem na cabeça a sã doutrina e entra num ambiente desse e fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Realmente, está escrito na palavra de Deus que a mulher não deve falar na igreja. O que está essa mulher falando? Tem algumas que se dizem profetisas, apóstolas, entendeu? E o mundo está indo para esse caminho mesmo. Eu fiquei sabendo recentemente que está saindo uma versão da Bíblia nos Estados Unidos, que é a versão Queen James. Vocês entendem o que é isso? Não é King James, é Queen James, que é a versão para as mulheres, onde todas as personalidades ali faladas é mulher. Eles mudam tudo para mulher. A autoridade é da mulher, é a mulher que fala. É incrível. Porque o King James, na realidade, a versão do King James foi uma dessas épocas, logo depois da Reforma, em que na Inglaterra eles não tinham uma versão oficial para ser lida nas igrejas anglicanas. Então, o rei James II juntou um grupo de teólogos, estudiosos de línguas, os incrédulos. Por isso que a King James tem algumas falhas de tradução no sentido doutrinário, porque nem todos eles eram religiosos, ou eram
cristãos. Alguns ali eram apenas linguistas, e sabiam a língua. E então eles traduziram de um modo que não era uma interpretação errada. Mas o King James juntou isso aí e fez a versão King James. E agora eles querem fazer a versão do Queen James por causa das mulheres. Existe realmente hoje, eu já vi pessoas hoje em palestras abertas a público, chegar e falar assim: boa tarde, senhores e senhoras aqui presentes. Eu não preciso falar isso. Eu posso falar senhores, que isso inclui todo mundo que está ali, homens e mulheres. Tá? Isso eu não preciso declarar, fazer diferença do que é senhor e o que é senhora. Quando eu falo boa tarde, senhores, eu estou falando para todos. Isso seria uma redundância falar senhores e senhoras, mas é uma coisa que hoje está meio politicamente incorreta, falar só boa noite, senhores. Fala, e as senhoras, não tem? Não é isso. Existe uma explicação gramatical para isso. Quando você se dirige a um público, você se dirige no masculino. Não que eu estou dizendo que é só os homens que eu estou cumprimentando. Eu estou cumprimentando como um todo, senhor. Isso não tem problema nenhum. Mas existe, sim, essa ideia de que a mulher pode pregar, que a mulher tem o seu lugar, que... E aí entra aquelas doutrinas, né? Não vamos perder tempo com isso. Mas valeu a pergunta. É bom porque a gente traz assuntos assim que, às vezes, entram em dúvidas entre nós, né? Com certeza o senhor muito mais próximo, vendo essas loucuras todas aí, né? Não que a gente está buscando sinais, mas está vendo aí como está a ruína realmente aí do testemunho, né, irmão? O senhor bem perto mesmo. Ô, Lineu, eu queria, se fosse possível, você comentar essa parte aqui, dando algum exemplo, algum detalhe, sei lá. Aqui, eu vou ler. Nenhum homem ou demônio pode impedir sua continuidade, embora possa parecer que esse testemunho seja levado adiante em meio a muita fraqueza e debilidade, por causa do estado daqueles que estão associados a ele. A minha pergunta é sobre, se você pode dar alguns detalhes sobre o que quer dizer essa fraqueza e debilidade entre os irmãos que estão reunidos ao nome do Senhor. Sim. Voltando na igreja de Filadélfia, versículo 7 do capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro e o que tem a chave de Davi, e que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tem pouca força. Guardaste a minha palavra e não negaste teu nome. Isso é o que caracteriza a Filadélfia. É um grupo pequeno de pessoas, não é muita gente, pouca força, mas a característica: guarda a palavra e não nega o seu nome. Então, nós não temos nenhum outro nome pelo qual nós nos congregamos, e a palavra de Deus é o nosso guia e a autoridade para as coisas que falamos. Se eu falar aqui para vocês qualquer coisa e não tiver uma base, ou não tiver pelo menos um versículo que mostre que aquilo que eu estou falando é aquilo que está escrito ali, eu estou apenas falando as minhas ideias, como a maioria dos pastores de hoje tem. Eles têm as suas ideias, alguns ficam buscando novidades para ter talvez uma palestra mais nova, ou mais assim, que nunca ninguém escutou, e ele se destacar nesse sentido, e talvez ganhar mais dinheiro, e assim vai. Porém, a narrativa do que a gente fala hoje, o que eu falo aqui, se você pegar um livro de um irmão que escreveu no século XIX, Reunido ao Nome do Senhor, é o básico, a mesma coisa. O Bruce, por exemplo, ele fala, todos esses livros que ele traduziu, ele mesmo fala num dos seus livros. Eu não estou trazendo nada novo, gente. Isso aqui são coisas que estão escritas desde o século XIX.
E irmãos têm repetido isso e passado adiante do jeito que foi ensinado, porque era isso que Paulo tinha ensinado Timóteo a fazer. Né? As coisas que aprendestes, passa a homens idôneos, conforme foi ensinada, sem alterar. Então, isso é o que mantém a palavra. Quando Paulo chama os anciãos de Éfeso para que, porque ele ia avisar para eles que ele ia partir e que ele nunca cessou de ensinar nada para eles, né? Sempre ensinou tal, ele fala, eu sei que o dia que eu sair daqui vão entrar lobos para devorar o rebanho, vestido de carneiros, né? De cordeiros, e que do meio de vós surgirão falsos mestres ou homens que irão tentar arrebanhar seguidores, e aí ele pega, e agora vos entrego autoridades. Então, muitas vezes, nós damos discursos, né, de pessoas que ficam buscando novidades para pregar, ou buscando novas ideias, novas revelações da verdade. Não tem mais nenhum mistério que Deus não nos revelou ainda. Tudo foi manifestado, e está nas cartas de Paulo, está nas cartas de Pedro, está no Novo Testamento, está no Velho Testamento em forma de figura para o nosso ensino, mas estão aqui. Não existe mais nada para ser revelado. Apenas a verdade que uma vez foi dada aos santos, e olha, preste atenção, a fé que uma vez foi dada aos santos, ela não é dada de tempos em tempos, mais uma fé. Tem uma fé nova aqui para vocês. Vamos lá, pessoal, vamos aprender essa nova. Não, é a mesma coisa que foi falado lá no começo, desde o princípio. Qual é a base e o fundamento da igreja? A doutrina dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. A igreja primitiva se reunia nesse pilar. Eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos e profetas, na comunhão e no partir do pão. Isso é o suporte, o quádruplo suporte da Assembleia na Terra. E é o que nós temos aqui para continuar até que o Senhor venha. Então, até que o Senhor venha, vocês nunca vão ouvir, tem um irmão reunido ao nome do Senhor que tem uma doutrina muito interessante, é nova, nunca ninguém viu isso, sabe? Não tem. Muitas coisas nós ouvimos que nunca tivemos ouvido, não tínhamos ouvido antes, mas já estavam escritas. Eu não estou falando de novidade para vocês. Estou falando coisas que foram faladas desde 1800, lá quando os irmãos começaram a ter, da parte de Deus, essas coisas que também não eram coisas novas, eram coisas que já eram da doutrina da palavra de Deus e que estavam apagadas ou enterradas, como os filisteus que entupiram os poços, aí quando Israel volta a cavar fazendo novas fontes de água. Eles pegam os poços que foram entulhados, desentulham eles e não trocam o nome dos poços. É o mesmo que os pais deles tinham colocado e permanece o mesmo. Ou seja, nós não podemos mudar nada do que foi feito. Apenas manter aquilo que foi desde o princípio, foi esquecido por um tempo, foi reavivado e agora nós estamos nesse momento. Porém, depois de Filadélfia, vem uma outra igreja. Vem aqui, se diz que é forte, porque agora nós entramos na Laodiceia, em contraste com isso que o Val perguntou, né? O que é esse fraco, o que significa isso, né? Tem pouca força, e o estado de fraqueza. Nós estamos no estado de fraqueza e nós temos que confessar isso, por quê? Porque muitos dos dons que podiam estar sendo irmãos mais capacitados do que eu para falar dessas verdades, estão lá incrustados no meio dessas denominações e o Espírito Santo mal pode usar eles porque não pode se identificar com eles como assembleia, que podiam estar aqui ensinando a gente, mas eles querem permanecer lá. Então, isso é um momento de se refletir, né? E aí entra na Laodiceia, que a Laodiceia diz o quê? Versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Isso é o que ela via que ela era. E o que Deus vê
não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, o que caracteriza a cristandade hoje é que ela pensa que ela tem tudo. Sou rico, estou enriquecido e não tenho falta de nada, eu já sei tudo. Mas ele não sabe que ele não está andando como deveria um cristão, nesse estado de é fraco, não nega o seu nome, e ao contrário. Dizem que são ricos, estão enriquecidos, não tem falta de nada, mas nega o nome e não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. E o que Deus vai fazer com eles está prestes a vomitar da boca, porque eles são mornos, eles não são nem frios, tomara que eram frios, oxalá fosse um ou outro, porque quando você está no meio do caminho, você não é nenhum dos dois, certo? Se você é frio, se você é quente, mas morno não é nenhuma coisa nem outra. E vocês já sabem, né? Se você toma um cafezinho quente, é gostoso, conforta. Se você toma uma água gelada, quando você está com calor, é gostoso. Mas a água morna causa vômito. Vocês já tomaram água morna? Dá uma esquentadinha na água e toma morna. Ela provoca o vômito. Entendeu? Então, isso que o senhor está falando aqui, vou vomitar-te da minha boca, porque eles são mornos, não são nem frio e nem quente. Então, isso é o estado morno da cristandade professa hoje.